Está lá informando que está iniciando um vídeo. Agradecer a Deus a nossa noite, não é? Quando tem pouco encarnado, tem muito do outro plano, do mundo espiritual. Na internet também tem aqueles que se interessam pelo espiritual, pela fé raciocinada. E a gente tenta, né, administrar, não é? Medicação da alma, né? Do espírito, do corpo espiritual e do corpo de pensamentos, não é? Porque nós somos a soma do que nós pensamos, não é? E nessa equação, uns pensam bem, não é? Uns vibram em paz e outros vibram, quando eu digo assim, na guerra, né? A guerra é exatamente o distúrbio, né? A guerra significa, muitas vezes, o desequilíbrio do ser humano por causa do poder, por causa de determinados direitos que se acha investido, não é? E aí, seu Paulo, tudo bem, Paulo? Boa noite. E nós viemos para cá, para essa casa, e abrimos a janela da internet, para que outros possam também fazer o seu juízo, não é? Sobre aquilo que nós elaboramos, não é? E aqui deixamos em conta-gotas, não é? Para que cada um de nós possamos absorver, não é? Quando a gente eleva o padrão dos pensamentos, eleva nossos pensamentos às alturas da confiança em Deus, né? E no universo Deus é um só, é o que agrega a perfeição e a criação, não é? Emite os seus sinais no universo, não é? Através do que está elaborado, constituído. Estrelas, ar, toda a escala estequiogenética, né, da química, todas as leis físicas, né, de atração, de repulsão, a lei gravitacional, a lei do amor, não é isso? Que é aquela que nós estamos tentando nos reconhecer como filhos de Deus através desse amor e também da justiça, né? O amor é a misericórdia, não é? E a justiça é a lei do equilíbrio, da sensatez. Então Deus mescla o amor e a justiça em perfeita equidade. E nós estávamos vendo hoje aqui no Facebook, não é? Algo sobre suicida, escrito por Frater Harley, né? Frater Harley é maçom, né? E ele colocou aqui um texto que nós vamos reproduzir, depois eu fiz outro texto, escrevi um texto em cima dele. Nós estamos chegando próximo ao virada do ano, ao Natal, e os maiores índices de suicídios acontecem no final do ano, não é? Tudo bem, meu amigo? É bem-vindo, não é? Final do ano. Infelizmente, não é como se quisesse morrer, né? E nós temos uma nomenclatura errônea para a morte, não é? Morrer é anular-se, apagar-se. Boa noite, boa noite. Bem, ninguém se apaga no universo. Nós temos um início de vida, um princípio de vida ativado por Deus, na sua perfeição, e somos criados à sua imagem e semelhança, porque pensamos, Deus é criador, não é? E nós aprendemos a co-criar, né? Não é isso? Nós aprendemos também, como herança divina, o nosso crescimento espiritual. Nos criou Deus simples e ignorantes, e nós fazemos uma viagem de volta para Ele, não é? Através dos Evos.
através das vidas sucessivas. Digo sempre que uma vida é insuficiente para nós adquirirmos sabedoria, desenvolvimento espiritual, moral e intelectual. Geralmente a gente principiamos pelo conhecimento intelectual, mas nem sempre o intelectual é o mais importante. O mais importante é o espiritual, que controla o intelectual. É o desenvolvimento moral, que estabelece limites ao nosso intelecto, muitas vezes viciado. Né? Se nós nos tornamos um físico nuclear, nós podemos construir armas de guerra que dizimem em massa. Então, essa intelectualidade está viciada, essa intelectualidade está desorientada. E o que orientaria esse poder intelectivo seria a moral, o amor, desenvolvido ao patamar da razão, que considera que a vida é maior e importante, mais importante do que a guerra, do que a morte. Quando eu falo em guerra, é que eu falo que a guerra existe. A discórdia no lar é uma guerra. As agressividades dentro do instituto doméstico é uma guerra, né? Que muitos perderam, né, o seu equilíbrio, o seu senso de justiça, a sua paz, por terem tornado o ninho doméstico um lugar de mal-querer, em vez de ser de bem-querer. Então isso significa que nós estamos em um planeta ainda muito atrasado e a célula máter da sociedade se chama família, né? Então nós estamos aprendendo a equilibrar o nosso lar, e ninguém equilibra o seu lar se não equilibrar o seu eu. O seu eu interior. Primeiro a gente tem que pesquisar como a gente pensa, como a gente se manifesta no dia a dia, o que nós produzimos, se é bom ou se é ruim, se nós cativamos as pessoas, abençoamos, né? Desejamos o bem a elas e corroboramos com esse bem, ou se nós vivemos em guerra, discussão, estéreis, não sabemos usar o poder do silêncio como resposta maior. O silêncio não é uma resposta para aqueles que estão em total desequilíbrio. Se nós reconhecemos esse desequilíbrio, evidentemente o silêncio é uma gota d'água que vai apagar o fogo da dissensão, da discórdia, não é? Então a gente vai ler aqui o texto que o Frater Haller falou sobre suicídio, não é? É uma teratologia, né, do psiquismo humano. Começa na depressão, na angústia, na tristeza, numa superlativa dor, e que pode acabar com a anulação do fio da vida, né? Então, quando nós trazemos a doutrina espírita, fazemos aqui uma profilaxia contra o suicídio, mostrando que a morte não existe e que os nossos atos de hoje refletem no mundo espiritual após o decesso celular, não é isso? E se é através da violência, do autocídio, não é? Veremos que ninguém pode se matar, ninguém pode se anular. E chega-se no mundo dos espíritos, desesperadamente vivos, mas mortos-vivos, não é? Que não conseguiram dar cabo da própria vida, e o suicida já começa a sentir o odor da putrefação, da degeneração celular no meio, embaixo da terra, como ele está imantado magneticamente, não é? Com as células, não é? Existe muita força vital, porque ele tirou a vida antes do tempo, não é? Viverá momentos de horrores, não é? Mas provocado por quem? Por ele mesmo. O suicida, eu digo sempre que é o egoísta que só pensa na sua dor. O suicida, ele não pensa que vai deixar a gente chorando, ele não pensa que
nas pessoas que ele cativou ao longo da vida, num pai, numa mãe, num filho, numa filha. Enfim, ele só pensa em si. Então é um caso de profundo egoísmo, de covardia e não de coragem. Corajoso enfrenta as dificuldades, né? Mas na covardia nós nos entregamos a querer ausentarmos-nos das nossas responsabilidades diante a vida. Então vamos ler aqui o que escreveu o Frate Ale no Facebook. Quem se suicida não tem direito a nada. Isso é escrito dele, tá certo? Assim diz alguns segmentos religiosos, desde os primórdios da criação. Mas vamos aos fatos. Quando você fuma, automaticamente você está se matando aos poucos. Quando você come muito sal, você está desregulando sua pressão e se matando aos poucos. Quando você bebe muito, você está se matando aos poucos. Quando você faz uso de entorpecentes químicos, você está se matando aos poucos. Enfim, entre outras várias situações que vão degradar a sua saúde, seu bem-estar de vida e sua vida em si. Aí eu pergunto, 99% dos seres humanos morrem ou se matam? Pensem nisso, Frate Ale. E aí nós vamos agora com o que nós escrevemos, né? Elaboramos, pensamos, graças a Deus, por essa doutrina reencarnacionista que nos permite refletir a fé, raciocinando-a. Em todo suicídio, escrevo eu, tem suas atenuantes e agravantes. Aqueles que praticam o autocídio repentinamente por autopiedade, entre aspas, né? Ou revolta ante as provações, ou profundo egoísmo, no achar que sofrem mais do que todos e em fuga repentina da vida, sim, esses a pena de sofrimentos que se impõem é bem maior e repercute de uma vida a outra, deixando marcas, doenças congênitas. Doença congênita é exatamente as doenças que se adquirem de outras vidas passadas no momento da reencarnação. Todo mundo sabe que há almas, né, que reencarnam com tetraplegia, cegueira, surdez, problemas psíquicos, os mais diversos, já desde o nascimento, não é? Então são doenças congênitas, já nascem com a pessoa. Na vida, encarnação seguinte, como? Aí a gente diz, tetraplegias, cegueira, surdez, hidrocefalia, se pula de um prédio, né, acabou com a sua caixa craniana, poderá com certeza reencarnar com hidrocefalia, cabeça, não é, com excesso de líquido, não é? Enfim, o correto seria não se suicidar, nem lentamente pelos excessos do álcool, tabagismo, glutonaria, nem abruptamente. A evolução é lenta, mas inexorável, e cada um conforme suas obras. O ódio também suicida. Suicida a esperança, né? Acaba com a saúde mental, espiritual e física. Amemos a vida, a nós mesmos e aos outros. Vivamos frugal e equilibradamente, sem falar que o suicida abrupto, ainda seu corpo espiritual, atado magneticamente às células físicas, experimenta sensações terríveis, como exemplos, a putrefação do corpo e vermes da decomposição própria refletem seu perispírito em desesperação dolorosa. Oremos e vigiemos, não é? Orar e vigiar. Vigiar a nossa persona. Procurar assumir cada um a vida, o plano de vida de cada um. Cada um de nós temos uma planificação de vida antes da encarnação. Nós nascemos no lugar certo, na hora certa, com as
pessoas certas, não é? No país certo, no planeta correto. Então nós temos uma prévia, antes da encarnação, é feito no mundo espiritual, nas colônias do mundo espiritual, pelos mentores, pelos guias que nos orientam os destinos antes da encarnação, é feito toda uma elaboração na qual nós podemos opinar sobre a próxima encarnação ou não opinar. Aqueles que não têm a evolução no sentido de que possam dizer o que é melhor para si, é como a criança. Prevêem a reencarnação com um projeto de vida elaborado pelos guias, não é? Então, quando reencarnamos, principalmente no ato do suicídio, na próxima encarnação, nós teremos o resultado das próprias obras. Surdez, pode ter sido um tiro no ouvido, cegueira também, enfim. Contamos sempre a história de Francisco Xavier visitando e entregando pão em uma favela, não é? E uma mãe vinha com a criança nos braços, sem braços, cega, surda. E o médico ainda queria cortar as pernas da criança, que estava com gangrena, né? E aí, Chico, olha só, como é que pode? Meu filho já é surdo, mudo, não é? E o médico ainda não tem braços, e o médico ainda quer cortar as pernas. E aí Emmanuel, o espírito de Emmanuel chega e sopra aos ouvidos do Chico Xavier. Diz a ela, Chico, o que aconteceu. Há 10 encarnações, ela vem tirando a vida após vida, e pediu para, nesta encarnação, tirar toda a condição dela tirar a própria vida. E então, o bem que ela vai receber vai ser exatamente seccionar as pernas, porque com 5 anos de idade ela já está andando, sem ver, sem enxergar e sem ouvir, atrás de um carro, para se jogar embaixo ou de um abismo para pular. Né? Um abismo para pular, para se matar. Então a morte não existe, não é? Que nós agradeçamos a Deus a vida. Agradeçamos a Deus a vida antes da morte, a vida quando reencarnamos e a vida após a morte. Então isso aí está na Bíblia do evangélico, do católico, não é? Então não se pode impedir, não é, essa crença que nos dá resposta para as dificuldades da vida. Se nós tivéssemos nascido no momento da concepção, não tivéssemos outras vidas, porque um nasce aleijado, porque um nasce cego, porque um nasce no berço dourado e outro nasce na lama do lixão. Não haveria resposta, e nós poderíamos dizer que Deus é injusto, não haveria uma crença na bondade, na misericórdia de Deus. Então a reencarnação é o perdão de Deus, nos permitindo voltar, não é? Nós mudamos de roupa carnal de uma vida a outra, mas não deixamos de ser a mesma pessoa. Vamos fazer uma analogia: você veste uma blusa vermelha, depois veste uma blusa branca, depois uma lilás. Você deixou de ser a mesma pessoa porque mudou de roupa? Não. Assim também nas vidas sucessivas a gente muda de roupa carnal, não é isso? Reencarnamos no Japão com os olhos puxados, na África também, né, com a pigmentação da pele mais escura, ou na Europa com a pele mais clara, não é? Renascemos, enfim, no Brasil com toda essa miscelânea, né, de todas as raças aqui no Brasil, constituída por colônia de portugueses, franceses, alemães, né, suecos, e aí vai. O Brasil, na sua psicologia, né, tem todas as raças. É um país em que
a doutrina espírita criou raízes profundas, não veio para tirar a crença das outras religiões, veio apenas esclarecer o Evangelho, para aqueles que desejam ouvir, ouçam, e ver, possam enxergar. Isso era um dito do Jesus, o Galileu: para quem tem ouvidos de ouvir, ouça, e olhos de ver, possa enxergar. Então, a doutrina espírita não é uma invenção. Sempre acreditou-se na existência dos espíritos, os índios, os talqueras, os judeus, enfim, os espíritos influenciam desde a vida, quando a vida existe, porque todos somos espíritos. Viemos passar aqui uns dias, não foi? Uns dias que não dá 100 anos, não dá 100. Uns vão com 10, 20, 30, 60 anos de idade, Nós viemos passar aqui apenas uma chuva. E aí voltamos para o mundo real, que é o mundo espiritual. Não vamos para o céu utópico, teológico, porque segundo Jesus é cada um conforme suas obras. Os bons, ou mais ou menos bons, eles interagem em andares de evolução, em diversos patamares, desde a crosta da terra, aqui Dante Alighieri, da Divina Comédia, chamou de inferno, os católicos chamam de purgatório. Se nós estamos purgando os erros no purgatório, e se é o purgatório, nós temos direito a nos corrigir. Aí vem a reencarnação. Não existe um inferno para sempre, nem esse céu de apenas hosanas, de apenas cânticos para o alto, para Deus. O que existe no universo é trabalho. O que existe é construção, o que existe é evolução. E todos nós estamos tentando evoluir, equilibrar o nosso ser moral, espiritual, para controlar o intelectual, para poder dar uma direção ao nosso intelectualismo. Então nós vamos aqui encerrando a nossa live, são 19h22. Vamos continuar aqui na casa, no espaço físico da ACSJ. Nossas reuniões em contato com os espíritos, e todos nós somos espíritos. Nós vibramos, elaboramos pensamentos, irradiamos o pensamento, nos comunicamos uns com os outros através da telepatia. Não é isso? Às vezes as pessoas olham umas para as outras, umas para as outras, e falam a mesma coisa. Olha, nós falamos a mesma coisa. Sim, porque primeiro, antes ela pensou. E pela lei da afinidade, é hoje uma correspondência vibratória. E nessa correspondência vibratória, houve uma comunicação de pensamento. Se nós nos comunicamos com os vivos, quanto mais com os mortos, A mediunidade, o sexto sentido da humanidade é a mediunidade. Sexto sentido, nós temos 5. O sexto, no terceiro milênio, é a mediunidade. As possibilidades de comunicação uns com os outros, no nosso plano de vibração, muitas vezes só olhar. Muita gente fala muita coisa só pelo olhar, Não precisa dizer nada, o olhar já comunica o que quer dizer, Não é verdade? Uma expressão diz tudo. Um gesto, você já sabe o que aquela pessoa pensa. Sente um gesto, basta ter a condição de observar, de observância, de aprender, o aprendizado de nós observarmos, até nós esquadrinharmos as pessoas na sua mente. E a mediunidade permite isso para o bem, para orientar as pessoas e não desorientar. Então aqui não sei se a internet saiu ou se vocês estão vendo, Apareceu aqui o chapéuzinho da instituição,
Nós vamos encerrar aqui ao vivo. Muito poderíamos falar, pensar, irradiar, mas mais ainda nós vamos conversar aqui mais um pouco até 8 da noite e nos curar. Estamos aqui em busca da cura. Não é isso? E a cura é in toto, mens sana in corpore sano. Mente sã em corpo são. E boa noite a todos da internet e a todos nós aqui. Não é? Creio que já encerrou aqui. Pronto. E aqui a gente vai encerrar o vídeo, não é, da noite. Aqui a hora difícil é de encerrar, não é?